Esse aqui é o nosso podcast Sem Categoria. Seja bem-vindo ao Sem Categoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos entregar as nossas vidas, esta gravação, este programa, todos aqueles que vão assistir, todos aqueles que vão escutar, que vão ser alcançados pelo propósito deste trabalho, fruto da tua inspiração em nós. Quero te agradecer pela vida dos meus irmãos aqui presentes, pela oferta de cada um, e consagrar tudo nas tuas mãos e através do coração amantíssimo daquela qual será hoje lembrada por todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está entrando neste caminho junto com a gente. É uma alegria estar aqui de volta com vocês. É uma alegria estarmos nós quatro reunidos novamente. Que saudade. E esses nós quatro, quem são? É o podcast Sem Categoria, feito para você. Está aqui nessa noite, marcando sua presença, sempre elucidativa, sempre genial, sempre matemático, numérico, indo-arábico, Luiz Gustavo! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Estou muito feliz com esse tema, muito feliz de estar com essa família. E como diz o poeta, é sempre bom estar bem acompanhado. Grande abraço, shalom. Muito obrigado pela parte que nos toca. Estamos aqui também com ela, que já carrega em si a alcunha de nossa cerejinha do bolo, letrada em caixa alta e caixa baixa. É muita letra, muita literatura, muita poesia. Maria Angélica! Olá, você, bem-vindo. Permaneça conosco até o final, muito bom te ter aqui. Então, gente, do que nós vamos falar neste programa? Para você que não sabe, neste exato momento em que nós estamos gravando, é o início do mês de outubro. E nós estamos aqui para tratar de um tema muito especial, como eu disse na nossa oração inicial, aquela que vai ser lembrada hoje. E quem será lembrada hoje? Ouçam comigo. Um grande sinal apareceu no céu. Uma mulher vestida de sol, tendo a lua sob seus pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Nós vamos falar hoje, né, daquela segunda pessoa do nosso coração, na nossa fé, depois do nosso Senhor, do nosso Deus. Ela vem logo em seguida conquistando os nossos corações, nos acolhendo, nos atraindo e nos apresentando a Deus, nos apresentando a seu Filho. Nós vamos falar hoje de Maria, a nossa mãe Aparecida. E já quero convidar você a dar uma salva de palmas para ela. Ela merece. A escolhida do seu Filho, a escolhida do Pai para nos apresentar o Filho, esposa do Espírito, né? E hoje nós vamos falar, né, da sua história, da relação que nós temos, né, como igreja, com Maria, como Maria e Nossa Senhora Aparecida entraram, né, na nossa fé, entraram na nossa vida, entraram na nossa história de salvação, como na verdade até refletem diretamente na nossa história de salvação, né? Aliás, também não só na nossa história de salvação, como a nossa história como nação. A Maria faz parte da história do Brasil. Então vai além, né, da nossa experiência pessoal, mas se torna assim um encontro quase que nacional, né? A nossa devoção à Nossa Senhora Aparecida. E nós vamos falar disso hoje, da festa, da celebração que este mês ele nos traz, em que nós
vivemos e celebramos Maria, da nossa devoção, né? O que nos faz sair do lugar, talvez daí onde você esteja, que seja tão distante da cidade de Aparecida, para ir ao encontro dela. O que te move, o que nos move? É disso que nós vamos falar hoje, tá certo? E para a gente poder adentrar, né, em tudo isso que nós anunciamos para você, nós vamos falar um pouquinho da história de Nossa Senhora Aparecida, né, um pouquinho de como essa forma de nos relacionarmos com Maria, como Imaculada Conceição Aparecida, ela começou a fazer parte da nossa história de salvação. E quero começar esse tema porque eu me recordei de uma experiência que eu tive. Eu fui fazer uma visita a um amigo muito especial, que me contou coisas maravilhosas que eu não sabia sobre a nossa devoção Maria. Um especialista, um morador da casa da mãe. Conte-nos um pouco, Luiz Gustavo, da história de Aparecida. Vamos lá, né? Para começar sobre a história de Aparecida, eu gostaria de começar já com uma curiosidade. E eu digo para vocês, fiquem com a gente até o final, porque aqui vai ser um recheado de curiosidades sobre Nossa Senhora Aparecida, Santuário Nacional e a cidade de Aparecida. Eu queria começar por um nome, Frei Agostinho de Jesus. Frei Agostinho de Jesus, ele foi o responsável, né, por fazer, na época, né, lá no século XVII, né, 1700, ele era um artesão, um frei, né, que fazia as esculturas de veneração das casas, né? Então, provavelmente, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, ela foi feita por ele ou por algum dos seus aprendizes, né? Isso é super interessante, porque é uma imagem barroca. Os estudos contam que a imagem de Nossa Senhora foi feita de um barro, né, de argila, do Brasil, né, de São Paulo. Então, quer dizer, ela não foi uma imagem que veio de Portugal, né? Apesar de ser também, ter a sua devoção como Nossa Senhora da Conceição, né? Isso sim os portugueses nos trouxeram, né? Essa devoção, para aqueles que não sabem, Portugal é consagrado a Nossa Senhora da Conceição, né? Então, quando os primeiros portugueses vieram, né? E podemos citar aí também os jesuítas, trouxeram consigo essa devoção, que Frei Agostinho de Jesus era o responsável por fazer essas obras, junto com os seus aprendizes, né? E provavelmente, pelos formatos, pelo que foi estudado, a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi uma dessas imagens que ele ou os seus aprendizes têm sido feito, né? Uma rápida aqui explanação sobre como foi, né? Nossa Senhora Aparecida, como eu acredito que todos aqui que nos acompanham sabem, ela foi encontrada no Rio Paraíba do Sul por 3 pescadores, né? João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia, né? Que estavam ali pescando, né? Fazendo a sua pescaria para acolher melhor o seu comendador que iria passar por aí, certo? E depois de uma noite toda de não conseguir pescar nada, foi feita uma pequena oração ali, e foi recolhida, primeiramente, o corpo, e depois veio a cabeça de Nossa Senhora, né? O que veio ser Nossa Senhora Aparecida, né? E depois disso veio só 157 peixes que eles pescaram, né? Aí para poder alimentar esse comendador, né? Eu vou parar por aqui, como eu disse, tem muitas curiosidades, muitas coisas para serem faladas sobre essa mulher incrível. É contigo, Tadeu. Olha, se tem tanta curiosidade assim, eu já quero dizer para você que está assistindo, não sair daí. Ficar com a gente, porque agora eu fiquei curioso do que o Gustavo trouxe pra gente, né? Eu também. Angélica, eu queria te fazer uma pergunta. E aí eu quero que você responda de uma maneira bem pessoal, né? Certo, diga. Como que você vê essa relação da imagem de Aparecida, e aí, né, de toda a veneração que se tem no Brasil, né, de toda a veneração que se tem por Nossa Senhora Aparecida, com a história do Brasil. Você consegue, assim, relacionar para a gente falar um pouquinho de como você vê essa relação? Quando eu era pequena, eu assisti uma representação
do milagre de Nossa Senhora Aparecida quando ela libertou o escravo acorrentado, né? E aquilo marcou a minha história. Toda vez que eu lembro de Nossa Senhora Aparecida, eu lembro dessa cena. E a primeira coisa que eu acho que porque a Nossa Senhora Aparecida se relaciona muito com o povo brasileiro é porque nós somos muito devotos. Nós somos um povo de fé. E Nossa Senhora apareceu em vários lugares do mundo, né? Mas ela fez essa aparição antes pra gente, assim. E foi um momento em que o povo precisava de um socorro. E a gente tem as referências da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe, que quando apareceu, ela tinha traços do povo para quem ela apareceu. A mesma coisa Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, e todas as outras aparições que nós temos, né? Da Virgem Maria. Ela se relaciona diretamente com o povo. E é muito claro para mim que Nossa Senhora Aparecida veio para restaurar a fé do povo que sofria. E ela veio com a imagem desse povo. Então, para mim, é muito mais do que ser uma simples devoção, faz parte da nossa história, porque ela se relaciona direto com a maior injustiça feita pelo homem, né? A escravidão. Então, quando eu relaciono Nossa Senhora Aparecida com o Brasil, particularmente, sem estudar história nenhuma, eu relaciono com o povo, com as pessoas, com essa cena que eu vi quando eu era pequena, do escravo e as correntes se rompendo. Nossa Senhora veio para salvar, para amar aqueles que precisavam ser amados pela mãe, estavam órfãos. Então, para mim é isso. Vamos lá, é isso que eu esperava, é isso que eu quero, esse é o Brasil que eu quero. O Brasil em que o Luiz Gustavo vem com as suas curiosidades. Solta lá, Gu. Essa é só mais uma das muitas curiosidades que a gente vai falar. Como a Angélica vai dizendo, só para poder dar, o escravo que ela fala, o nome dele é Zacarias. E ele foi um dos primeiros e maiores devotos de Nossa Senhora Aparecida. Depois desse milagre que ela foi descrevendo, ele simplesmente fez o quê? Ele pegou as correntes, colocou dentro de um saco de estopa, né, que era o que ele tinha, e ele saía por todo o vilarejo, né, mostrando as correntes e que ele tinha sido liberto por Nossa Senhora. E por muitos anos, até a sua morte, ele foi responsável por cuidar da primeira capela feita para Nossa Senhora Aparecida. Isso é para demonstrar um pouquinho quanto Nossa Senhora veio transformar vidas. Pois é, eu disse tudo. Muito bem. Só para talvez, né, como a gente não tem noção do alcance desse vídeo, a gente não sabe quem é você que está vendo agora, mas ficaremos muito felizes em saber. Então comente, curte o nosso canal, deixa o seu like, fale com a gente, troca essa ideia. Mas talvez você não saiba por que nós nos relacionamos dessa forma tão carinhosa, né, com Maria, e aí, né, de tantas formas diferentes, né? Existe uma frase, eu acredito que ela é atribuída a William Shakespeare. Diz assim: existem muito mais coisas entre o céu e a terra do que julga a nossa vã filosofia. Meus irmãos, se não for de Shakespeare, vocês comentem aí também para me corrigir, tá certo? Né? E a Angélica ia falando, né, de que as aparições de Maria, ela vem de encontro à realidade daquele tempo, né? E aí, em Fátima, ela aparece de um jeito, em Lourdes aparece de outra forma, no Brasil aparece de outra forma, e talvez pode causar uma certa confusão, né? Pô, com qual Maria que eu me relaciono? Todas elas são Maria, todas elas são a mãe de Jesus, né? E todo culto atribuído a Maria, né, toda essa veneração, toda essa relação de amor, de veneração que nós temos com Maria, que é até mais especial, né, com Nossa Senhora Aparecida, não fomos nós que inventamos. Nós estamos aqui para dar continuidade em algo que nos foi apresentado pela própria palavra de Deus, né?
Assim como em Apocalipse, né, nós ouvimos a narrativa deste grande sinal que apareceu no céu, dessa mulher revestida de sol, nós temos em Gênesis, no início, logo após o pecado original acontecer, né, o nosso pai fala, né, que entre a serpente porá inimizade contra a mulher, né, que este lhe ferirá o calcanhar e esta lhe pisará a cabeça. Então, nós podemos, pela palavra de Deus, ter várias coisas que nos relacionam à devoção mariana. Mas eu vou pegar aqui ao que diz em Lucas 1, né, é o canto do Magnífica. Todas as gerações me proclamarão a bem-aventurada. Isso está na palavra de Deus. Né, e a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo próprio Deus. Né? Então nos aproxima dessa relação com tudo que a palavra nos apresenta, inclusive com a proclamação sempre de que Maria é essa bem-aventurada. Mas tem um motivo isso, né? De Maria ocupar essa posição tão alta diante de Deus. No livro de Jó vai trazer uma frase muito singela, né? Mas que ela ecoa de uma maneira muito forte em tudo isso que a gente está falando. Em Jó capítulo 4, ele vai dizer assim: quem fará sair o puro daquele que é impuro? Como seria possível algo bom sair de algo que não é bom? Algo que não tem pecado sair de quem tem pecado. Então Jesus só poderia vir de alguém que fosse mais semelhante possível a ele. Então também digna do nosso amor, também digna da nossa relação. Né? E aí, conforme foram surgindo as necessidades do povo, conforme a Angélica ia falando, para nós, povo brasileiro, Maria quis nos amar dessa forma e quis ser amada por nós dessa forma, né? E aí, como vamos falar dessa relação de amor, né? Essa relação mais afetiva, vamos também, né, recorrer àquele que é o afetuoso do nosso programa, o romântico, eu ia usar uma palavra, mas eu não vou usar mais, tá, gente? Vamos ficar só no romântico mesmo, né? Ricardo, fala pra gente um pouquinho, meu irmão, da sua experiência de amor com Maria, né? Como você se sentiu amado com ela? Como você expressa o seu amor à Nossa Senhora Aparecida? Conta um pouquinho, de maneira bem pessoal. Vamos deixar isso aqui. Eu já fui bem técnico aqui, o Gustavo também. Vamos deixar isso bem pessoal aqui. Conta um pouquinho para nós. Então, vamos lá. A minha experiência com Nossa Senhora vem por tradição, né? Vem daquelas excursões que a gente faz, né? Que o povo costuma fazer a Aparecida, né? Com a coisa da família, com o pai, com a mãe, né? Com um monte de lembrança para comprar para os parentes, tipo, fui para Aparecida e lembrei de você. Fé começou a ser uma educação na fé, mesmo despretensiosamente. E hoje a relação com Nossa Senhora em Aparecida é simplesmente divina, né? É o contato com a mãe, é aquilo que ela, como mulher, como esposa do Espírito Santo, vem nos trazer, né? A minha experiência é bem familiar, né? Me remete muito à memória afetiva de casa, né? Porque eu fui levado pequeno, fui levado para lá bem gurizinho, com os meus irmãos, e foi uma experiência de casa, né? É algo muito orgânico, né? Até comentava anteriormente com o Gu que a gente é a beleza da tradição, né? É uma beleza escondida na tradição da igreja, né? Na tradição que passa de pai para filho, na tradição daqueles que vêm só para um lugar turístico e acabam tendo uma experiência com Nossa Senhora. Então, para mim, falar de Aparecida é falar de um vínculo afetivo, é falar de casa, é falar de discussão de casa. Além, eu vou dar só um spoiler, porque os outros ficam para os próximos blocos, dos documentários, né, e de curiosidades que existem também em Aparecida. Né, vou citar só um deles, os milagres que o Luiz comentou,
né, que o Tadeu também chegou a comentar alguma coisa, são retratados na novela Padroeira, né, que é transmitida pela Rede Aparecida de televisão. Temos até uma rede de TV, mas isso fica pro próximo bloco. Muito bem, Ricardo, muito bem. Queria também trazer, vou entrar na onda do Luiz Gustavo, né, trazer uma curiosidade aqui para vocês, né? Muita gente tem essa ainda relação de dúvida, né? Ou até confunde o porquê que a nossa fé é celebrada dessa maneira, ou simplesmente assim não conhece. Então nós estamos aqui também para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Não fique com medo quando nós falamos muito a palavra imagem de Maria, a imagem de Maria. Isso não precisa te escandalizar, né? Na igreja, as imagens, elas são utilizadas desde sempre. Não se preocupem com isso. A primeira imagem de Maria que nós temos como registro, ela foi atribuída a Lucas, evangelista, autor dos Atos dos Apóstolos também, né? Então, tamanha a história dessa primeira pintura, que muitos acreditam que ela foi feita em um pedaço da mesa que foi utilizada na Santa Ceia, né? Então, essa ligação que a Igreja Católica tem com as imagens é como São Paulo nos fala, né, em 2 Tessalonicenses, que ele diz, né, guardai tudo o que ouviste, seja por escrito, ou seja aquilo que foi ensinado pela tradição. Então, a nossa relação também seguindo o que a palavra de Deus nos diz, a tradição que é passada de geração. Se a nossa igreja ela começou, né, com essa tradição de registrar as figuras expressivas, né, e através dessas figuras expressivas, os nossos heróis da fé, os nossos santos, né, compreendendo a sua vida e a forma com que eles se relacionavam com Deus, né, imitando-os e também contemplando a vida deles, nos aproxima de Deus. Então essa é parte também daquilo que explica a nossa relação com as imagens. E a gente está falando de um evangelista que talvez você dê muita veracidade, né, nas coisas que ele escreveu que estão registradas na Bíblia, mas tem a parte da história dele que é ensinada como tradição e deve ser acolhida como Paulo nos pede, né? Gente, isso aqui é só um esclarecimento cultural também, né? A igreja, a nossa relação com Deus, a nossa relação com Maria, ela também passa pela história da humanidade, né? E esse fato não é só narrado como um fato da fé, mas é narrado como um fato histórico também, porque essa imagem ela não faz parte somente da história da igreja, mas também faz parte da história da humanidade. Você pode até encontrar essa imagem, né, na Polônia, na cidade de Częstochowa. Falei certo, Angélica? Falei certo? Meu polonês está indo bem? Você faz pergunta pro Eider. Tá bom. E é conhecido também como ícone de Nossa Senhora de Częstochowa, né? Então você pode acompanhar como conhecimento histórico você pode acompanhar essa imagem que está na Polônia, na cidade de Częstochowa, certo? E tem muito mais coisas para a gente falar sobre Maria, sobre Nossa Senhora Aparecida. Fica aí com a gente, tenho certeza que você já deve estar aí esperando as curiosidades que o Luiz Gustavo trouxe para a gente. Eu estou curioso. Aí com a gente no nosso primeiro bloco, e continua aí com a gente. Eu tenho certeza que você só está aqui também por conta das curiosidades que o Luiz Gustavo está guardando para a gente. Se você não sabe do que nós estamos falando, veja o vídeo anterior, o bloco anterior. Vocês vão entender tudinho do que a gente vai falar dessas curiosidades. Você que já ouviu a gente falando um pouco da história de Maria, qual a nossa relação com ela, por que nós nos relacionamos com Maria, você que viu um pouquinho da história de Aparecida, você que ouviu as primeiras curiosidades que o Luiz Gustavo lançou, a Angélica apresentando um pouquinho da visão, né, histórica de Aparecida conosco, com todo o Brasil. Hoje você vai ter mais curiosidades dadas pelo Luiz Gustavo e também por cada um de nós, mas
Eu queria, na verdade, eu começar aqui falando de uma experiência particular que eu tive com Nossa Senhora Aparecida. Eu, como católico, eu nunca tive dificuldade de me relacionar com Maria, mas a minha mãe era muito devota, especificamente de Nossa Senhora Aparecida. E eu sempre tive uma proximidade muito maior com Nossa Senhora de Fátima, né? Desde quando eu aprendi a rezar e comecei a rezar, eu criei essa proximidade com Nossa Senhora de Fátima. A minha mãe, depois que faleceu, eu criei um distanciamento com Nossa Senhora Aparecida, porque me remetia muito à minha mãe, né? E toda vez que eu ouvia falar de Nossa Senhora Aparecida, eu pensava assim, é uma devoção que não é minha, é uma devoção que era da minha mãe, minha devoção é Nossa Senhora de Fátima. Mas no fundo, eu percebia que eu estava escondendo o medo de me aproximar daquela que me remetia talvez ao sofrimento da perda da minha mãe. Por trás disso tudo estava, né, essa lembrança de que minha mãe, que era devota, eu a perdi. Então, parece que o laço se rompeu também. E como nós falamos no primeiro bloco, a Nossa Senhora Maria se relaciona com o povo de uma forma diferente a cada tempo. E aí, quando ela começou a se relacionar conosco aqui no Brasil, ela veio como Nossa Senhora Aparecida. E nós demos continuidade, né, a essa relação. Por isso que nós hoje estamos aqui falando disso. Mas eu, dentro de mim, rompi essa relação. Mas aí, o ano passado, eu vi um irmão, né, da nossa comunidade, da comunidade de Shalom, falando sobre a relação dele com Nossa Senhora Aparecida, né? Ele veio de Aparecida para falar conosco aqui em Guarulhos, e eu percebi que meu coração foi se transformando, né? Meu coração foi olhando novamente para Maria, e eu fui novamente me relacionando com Maria através de Nossa Senhora Aparecida. Nós, na comunidade de Shalom, temos uma tradição, e como nós falamos no bloco anterior, também a tradição, ela é muito forte na vida do cristão. Ela não pode ser negligenciada, ignorada. E a comunidade católica Shalom tem uma tradição. Na virada do ano, nós rezamos e, vou usar essa palavra, nós sorteamos um santo que vai nos acompanhar durante o ano que está entrando. Comigo, bem nesse processo, né, de reatar os laços com Nossa Senhora Aparecida, me veio Nossa Senhora Aparecida. E, novamente, uma motivação mais forte, de buscá-la, de me aproximar, de conhecer mais a história. Há uns anos atrás eu tinha feito uma visita ao Gustavo e a gente conversou muito sobre Nossa Senhora Aparecida, sobre o santuário, sobre a cidade. Acredito que algumas curiosidades que ele vai trazer eu devo ter ouvido nessa conversa, mas não dá spoiler, que eu não vou dar também não. Mas muito do que a gente conversou foi me voltando da memória. E aí me foi fazendo memória também de toda a dificuldade que eu tive para me relacionar com os outros santos amigos que nós tínhamos na nossa vida, né? Que eu tive na minha, mas que esse ano está sendo com uma leveza, com uma suavidade, e parece que é como se essa ferida ela fosse sendo curada, né? Tô colocando a coisa aqui bem pessoal para vocês, né? Mas essa ferida foi curada, e eu posso dizer aqui, compartilhando com o Brasil, com o mundo, da onde quer que você esteja nos ouvindo, que está sendo o ano em que eu estou tendo mais facilidade de me relacionar com este amigo do céu, né? É o ano que eu estou sendo mais, percebo esse movimento realmente de amizade, aquela amizade em que você se apresenta e a pessoa também se apresenta. Você fala e é respondido. Existe uma amizade celebrada aí. Deus permitiu que nesse tempo fosse justamente através de Nossa Senhora Aparecida. Aqui no Brasil, né, como Maria se apresentou, eu me percebo novamente um peixe dentro d'água, porque eu era um peixe fora d'água. Era um peixinho fora d'água, e agora eu me sinto realmente, novamente, dentro desse movimento que circula a graça particular que o Brasil tem, de ter como a apresentação de Maria como Nossa Senhora Aparecida. Isso me fez também me sentir até um pouquinho mais brasileiro. Isso é muito particular, muito pessoal isso, mas como isso também entre amigos, não tem problema nenhum de eu passar essa experiência para você. Mas vamos lá. Eu sei que você está aqui também para isso.
pelas curiosidades do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, por favor, uma curiosidade aí pra gente. Vamos lá, né? Como foi falado também no nosso primeiro bloco, falamos muito sobre a mulher, né? E essa relação de Maria, mulher, as mulheres do Brasil, né? Também trouxe o porquê dela ser como ela é. Você já parou para pensar o porquê Nossa Senhora é negra? Ou melhor, o porquê que ela foi encontrada o corpo e depois a cabeça? Você quer saber? Sim, Você quer sim, saber? eu quero. Eu quero. Fica até o final, que no final eu conto para vocês. Eu quero contar uma outra curiosidade Brasil! mais interessante. Protesta, Brasil! Uma outra curiosidade mais interessante, né? Tão interessante quanto a Arquidiocese de Aparecida é uma das poucas arquidioceses que tem 3 santuários. Vocês acreditam? A Arquidiocese de Aparecida, né? Ela tem 3 santuários. O primeiro, né, o mais antigo e o maior, é o de Nossa Senhora Aparecida. Mas, no entanto, tem outras devoções também e outros santuários que são belíssimos, né? Que faz parte desse circuito, né? Que a gente fala o circuito da fé, né? É o Santuário da Esperança, que é de uma comunidade irmã, né, da comunidade Shalom, que é a comunidade da Fazenda da Esperança. Tem um santuário belíssimo lá também, que vale a pena conhecer. Tem um espaço mariano de dedicação a Nossa Senhora. E, claro, o santuário do primeiro santo brasileiro, que é o santuário de Santo Antônio Santana Galvão, Frei Galvão. Existe também um santuário que está sendo ampliado para melhor acolher vocês, né? Fazendo assim da Arquidiocese de Aparecida uma das poucas arquidioceses que tem 3 santuários, né? Seja proclamado de forma nacional, internacional e também de forma local. Isso é uma curiosidade incrível, né? E o que isso tem a ver com o nosso tema, com esse nosso segundo bloco? Eu explico. Como eu estava falando anteriormente, essa questão das mulheres, né, é muito interessante o quanto ela foi fazendo parte, como a gente foi dizendo, historicamente, da nossa história do Brasil. Uma curiosidade é que a princesa Isabel, para aqueles que não sabem, né, ela foi aí a princesa do Brasil por um tempo, né, do Brasil colonial. E a princesa Isabel não conseguia ter filhos, né? Não conseguia ter filhos, estava muito tempo querendo ser mãe e não conseguia. E ela veio em peregrinação, né, a Aparecida, e fez uma promessa que ela daria um presente, né, pedindo, claro, a graça de ter filhos, e que ela, claro, iria apresentar os seus filhos, o seu filho, né, a ela assim que ela engravidasse. Conta a história que essa tradição, que é muito comum hoje em dia das pessoas, né, principalmente as mães, as mulheres, de apresentar os seus filhos à Nossa Senhora, como por exemplo, eu fui apresentado pela minha mãe assim que eu nasci à Nossa Senhora Aparecida, né, e por meio da minha avó, fui consagrado desde a minha concepção. Isso começou com a princesa Isabel, né, que devido a esta graça alcançada, ela deu um manto, né, que esse manto, fica a dica aí também, tem uma curiosidade muito interessante sobre esse manto, né, que nos marca profundamente, e deu também a coroa a ela, né, com a frase, né, eu acredito que muitos de vocês já devem ter escutado e é atribuída à princesa Isabel, né, que ela diz que ela é a princesa, que é a verdadeira rainha do Brasil, é Nossa Senhora Aparecida. Então é isso, um pouquinho mais das curiosidades. E fica aí o questionamento, por que Nossa Senhora Aparecida é negra? E o porquê que ela foi encontrada o corpo e depois a cabeça? Fica até o final, vocês vão descobrir. Cadê? Eu sei. Gente, eu quero falar pra vocês, assim, tem coisa que ele falou que eu tô que nem a Angélica, eu sei, mas eu tô aqui, ó, meu, curioso. O que vem? O que vem? O que pode sair desse homem, né? Mas vamos lá, vamos seguir o barco. No bloco anterior, a Angélica falava, né, da primeira experiência dela com Nossa Senhora Aparecida, que foi através de uma encenação. E seguindo essa linha, eu acredito que o Ricardo já deve ter visto muitas encenações de Nossa Senhora Aparecida, visto muitas encenações de momentos específicos que remetem a Nossa Senhora Aparecida, e acho que seria muito interessante para todos nós ouvir de um ator que viu tão de perto como a representação de Maria, ela conquista e ela é recebida por quem vê, por quem assiste. Ricardo, você também falou, né, que tá vendo pela novela, né? Então você também pode dar as duas visões, do ator que encena e do espectador que assiste. Conta aí, Ricardo. Vamos lá, galera. Então... é o seguinte, eu sou mais afetivo, né, com a mãe. Desde a época de paróquia, aquelas encenações, né, sempre tocam um pouco em relação à padroeira do Brasil, né? Não posso deixar de falar sobre essas encenações. Falar das primeiras experiências particulares com a
arte dentro da igreja. Pequenininho, fazendo ação de graças de missa. Se você ainda não ouviu essa história, vai nos vídeos anteriores do Sem Categoria, que com certeza tá lá. É lidar com o lado mais humano, né? Com o lado mais afetivo, que é a mãe. Artisticamente falando, a gente muitas vezes é afetado e passando por esse processo de afetação do personagem, a gente acaba tendo uma experiência. E a minha experiência com a Aparecida também é em cima do palco. Nas encenações de ação de graças da paróquia, nas comemorações daqui perto de casa, até mesmo nas músicas casa, porque por descendência, minha mãe gosta muito de Nossa Senhora. Então, como falei no bloco anterior, é muito lado afetivo, né? Eu cresci ouvindo músicas de Maria, não só da minha mãe, mas sim da minha avó, do pessoal das antigas, que ensinava a gente a rezar: com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, com a graça de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Também me ensinou a primeira Ave Maria. A primeira Ave Maria, quem me ensinou foi minha avó. Não foi. E essa devoção mariana, vinda de berço, também hoje é afetada. Ou simplesmente, assim, não conhece. Então, nós estamos aqui também para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Não fique com medo quando nós falamos muito a palavra imagem de Maria, a imagem de Maria. Isso não precisa te escandalizar. Na igreja, as imagens, elas são utilizadas desde sempre. Não se preocupem com isso. A primeira imagem de Maria que nós temos como registro, ela foi atribuída a Lucas, evangelista, autor dos Atos dos Apóstolos também. Então, tamanha é a história dessa primeira pintura, que muitos acreditam que ela foi feita em um pedaço da mesa que foi utilizada na Santa Ceia, né? Então, essa ligação que a Igreja Católica tem com as imagens é como São Paulo nos fala, né, em 2 Tessalonicenses, que ele diz, né, guardai tudo que ouviste, seja por escrito, ou seja aquilo que foi ensinado pela tradição. Então, a nossa relação também seguindo o que a palavra de Deus nos diz, a tradição que é passada de geração. Se a nossa igreja ela começou, né, com essa tradição de registrar as figuras expressivas, e através dessas figuras expressivas, os nossos heróis da fé, os nossos santos, compreendendo a sua vida e a forma com que eles se relacionavam com Deus, né, imitando-os e também contemplando a vida deles, nos aproxima de Deus. Então essa é parte também daquilo que explica a nossa relação com as imagens. A gente está falando de um evangelista que talvez você dê muita veracidade, né, nas coisas que ele escreveu que estão registradas na Bíblia, mas tem a parte da história dele que é ensinada como tradição e deve ser acolhida como Paulo nos pede. Gente, isso aqui é só um esclarecimento cultural também. A igreja, a nossa relação com Deus, a nossa relação com Maria, ela também passa pela história da humanidade, né? E esse fato não é só narrado como um fato da fé, mas é narrado como um fato histórico também, porque essa imagem ela não faz parte somente da história da igreja, mas também faz parte da história da humanidade. Você pode até encontrar essa imagem na Polônia, na cidade de Częstochowa. Falei certo, Angélica? Falei certo? Meu polonês está indo bem? Você fez pergunta pro Eider. Tá bom. E é conhecido também como ícone de Nossa Senhora de Częstochowa, né? Então você pode acompanhar como conhecimento histórico você pode acompanhar essa imagem que está na Polônia, na cidade de Częstochowa, certo? É uma coisa muito simples, né? São dois fatos muito simples. O primeiro fato é histórico. É que na época que foi lá, a gente está falando de 1700, certo? Que foi o tempo que Nossa Senhora, o ano que Nossa Senhora, ou o século que Nossa Senhora foi encontrada, né? Nesta época, tinha muita tradição das escravas. Quando ela dormia com seus senhorios, se estavam grávidas, elas eram degoladas e jogadas no rio. Esse é um aspecto histórico, era normal. As escravas, né? Não que isso seja normal, pelo amor de Deus. Não me interpretem assim. Isso não é normal. Era comum esse aspecto acontecer. As escravas, né? Elas perdiam a sua cabeça e eram jogadas no rio. Então, Nossa Senhora é encontrada justamente da mesma forma, grávida e sem cabeça. E um outro aspecto, esse é mais voltado a essa tradição, né, que o Tadeu já vem dizendo nos blocos, que as imagens, quando se perdem, né, ou quando se quebram, ela necessita ser, né, porque é um sacramental, né, ela necessita ser devidamente entregues, né, ou é queimada,
enterrada ou no rio. Aqui na região, até hoje, é bem comum esse aspecto de fazer. Quando uma imagem se quebra, as pessoas lançam no Rio Paraíba. E a imagem de Nossa Senhora, provavelmente foi isso que aconteceu. Ela perdeu a sua cabeça, provavelmente deve ter quebrado, né? E foi arremessada ao rio. Aí. E trazendo essas duas símbolos, o símbolo da tradição da local, da igreja local, de despojar as suas imagens quebradas, também esse aspecto histórico, né, onde ela vem realmente se resgatando essa fidelidade primeiro da mulher e depois de toda a terra, que foi tão massivamente trazidas com esses aspectos negativos. E isso é muito interessante, que afeta até mesmo o nome, Aparecida. E esse aspecto eu conto um pouquinho mais para frente para vocês, ok? E tem muito mais coisas para a gente falar sobre Maria, sobre Nossa Senhora Aparecida. Fica aí com a gente. Tenho certeza que você já deve estar aí seguindo essa linha. Eu acredito que o Ricardo já deve ter visto muitas encenações de Nossa Senhora Aparecida, que seria muito interessante para todos nós ouvir de um ator que viu tão de perto como a representação de Maria, ela conquista e ela é recebida por quem vê, por quem assiste. Conta aí, Ricardo. Também pela dramaturgia, né? Em relação à novela que foi tão divulgada, A Padroeira, onde retrata muito bem, devo mencionar que ela foi baseada em um romance, As Minas de Prata, de José de Alencar, e também numa telenovela harmônica de Ivani Ribeiro. E um detalhe muito importante: por ser uma novela com vínculo religioso, algo diferente aconteceu durante as gravações. Começando pelo primeiro detalhe. Walter Avancini, que seria o diretor principal da novela, ele teve que deixar a novela por problemas de saúde. Em seguida, ele veio a falecer no capítulo 87 da novela. Um detalhe muito importante: quando ele foi chamado por Valci Carrasco dirigir essa novela, foi porque também o Valci Carrasco teve uma experiência de conversão, de vivência relacionada à Nossa Senhora. Ou seja, por onde ela passa, seja no momento artístico ou não, ela passa e dá a experiência do amor de Deus através dela. Depois que essa novela fora exibida, e como já falamos no bloco anterior, que alguns milagres são milagres reais, ela foi cedida gratuitamente à Rede Aparecida de televisão, comemoração aos 300 anos da aparição de Nossa Senhora. Portanto, se a vida imita a arte imita a vida, a nossa religiosidade é retratada diretamente através dessa novela. Sem deixar de mencionar, lógico, tem o Triângulo Amoroso, tem as referências de Shakespeare, de Romeu e Julieta, toda aquela questão, mas o pano de fundo foi a cereja do bolo desse contexto, foi a imagem de Nossa Senhora e todos os milagres que ela representou nas telas, representado nas telas, e também até hoje, por tantos e tantos e tantos milagres relacionados à Basílica de Aparecida. Então, deixo o recado para vocês. Se vocês tiverem maratonado os nossos programas aqui do Sem Categoria, depois de maratonar, dá uma passada na Rede Aparecida de televisão e acompanhe pela internet também essa novela. Garanto que será uma experiência maravilhosa com Nossa Senhora. Angélica, e depois de tantas coisas assim que nós falamos, né, e até nos engrandeceu muito essa visão artística que o Ricardo nos trouxe, né, me conta um pouco da sua experiência pessoal com Maria, como Mãe de Deus, e com Nossa Senhora Aparecida. Assim, com Nossa Senhora, a minha experiência é da infância, também achei que todo mundo falou isso, mas assim como Gustavo, a minha mãe me consagrou à Virgem Maria quando eu era muito nova. E, assim, eu me lembro de, sempre que alguém rezava por mim, falava da presença de Nossa Senhora e que Nossa Senhora cuidava de mim, e eu vivi experiências que eu tenho certeza que foi ela que cuidou de mim, enquanto eu estava afastada da igreja mesmo. Mas quando eu penso em Nossa Senhora Aparecida, eu lembro das minhas avós. Eu tenho uma avó que está viva e uma avó que está no céu com Nossa Senhora já. E as duas são sempre devotas, muito devotas de Nossa Senhora Aparecida. Essa coisa, né, essa devoção muito popular, essa coisa muito povão, foi meio que me afastando de Nossa Senhora Aparecida, de não querer ir, de não querer participar.
Mas vendo fotos antigas, muito antigas, né, de quando eu era bem pequena, tem muitas de visitas de romarias a Aparecida. E então, Nossa Senhora Aparecida fez parte da minha infância por muito tempo. E aí, na adolescência, né, eu fui crescendo, fui me afastando por causa desse preconceito mesmo que eu tinha, né? Era muito povão. Quando eu fui fazer experiência na comunidade de vida, a gente da comunidade Shalom, quando a gente está fazendo vocacional, a gente tem um período de experiência. A gente pode fazer experiência na comunidade de vida, que são missionários que moram na mesma casa, e da comunidade de aliança, que somos nós aqui, nós moramos na nossa casa, participamos da célula. Eu fiz experiência na comunidade de vida, morei com missionários de vários lugares do Brasil, passei 20 dias com eles em Aparecida. E eu só fui para Aparecida porque era o único lugar que tinha. Eu peguei uma época assim muito ruim de fazer experiência e eu só consegui fazer porque uma menina desistiu daqui. Então a minha acompanhadora já fechou com a outra acompanhadora. Falei assim, não, eu tenho uma que precisa fazer. E eu fui, e era Aparecida. Eu enrolei até pra ir, porque era pra eu ter ficado um mês, mas aconteceu um monte de coisa. Aí na época eu coordenava a produção do Projeto Artes, eu coordenava o figurino, e a gente tava no meio de uma produção de espetáculo. Então, eu fui adiando, porque eu não queria ir pra Aparecida, né? Eu falei assim, não tô afim. E no começo do ano eu já tinha ido visitar, a gente teve alguns missionários que estavam partindo para outras missões para visitarem Aparecida, e eu não tinha dimensão de como era, né? Assim, eu ia pequena, muita gente, muitas coisas, visitava tudo mais, mas eu não tinha dimensão do que era a devoção mariana para o povo brasileiro. E aí, nesses 20 dias que eu passei lá, todos os dias de manhã a gente ia para missa na Basílica, e eu tive uma experiência de muita paz, porque eu estava acostumada à Basílica lotada de gente, e as missas de semana são feitas nas capelinhas, do corredor, né? Tem as capelinhas e as missas eram lá, com pouquíssimas pessoas. Acho que teve uma só que tinha um monte de gente dentro de uma capela. E eu fui me reconciliando com Nossa Senhora Aparecida. Toda final de missa rezava a consagração e tudo mais. E essa experiência me trouxe de volta para o colo da mãe, para o colo de Nossa Senhora Aparecida. Eu até ganhei um cartãozinho com a consagração atrás de uma das missionárias que estavam lá, Dani. Beijo, Dani. E eu voltei, literalmente, pro colo da mãe, assim. Depois disso, eu sempre quis voltar, eu sempre que dá eu vou. Fui para uma romaria que tinha um monte de gente. Não gosto de lugar lotado de gente, tenho pavor. Mas fui porque eu queria visitar Nossa Senhora Aparecida, eu queria ver a mãe, eu queria prestar a homenagem que ela merece. Eu não tinha, por muito tempo, feito. Eu queria estar presente também, foi a Romaria da Diocese. O nosso bispo celebrou uma missa. Então, a minha experiência com Nossa Senhora Aparecida essa é a vida. E a minha avó, toda vez que eu vou lá, minha avó tem um monte de imagem de Nossa Senhora Aparecida, né? E toda vez que ela vai pra Aparecida, ela traz uma imagenzinha pra mim. E eu já despoji um monte, porque não era muita. E toda vez que eu saio, que Nossa Senhora Aparecida te acompanhe. E isso, pra mim, depois dessa experiência, começou a fazer muito mais sentido. Então, é isso, assim. Pra mim, é pessoal, é desse jeito. Eu amo Nossa Senhora Aparecida. Uau, eu ainda tô aqui no meu coração, muito enriquecido pelas partilhas de vocês. Tenho certeza que todos que estão aí nas suas casas assistindo estão sendo muito enriquecidos pelas partilhas. Mas, Gustavo, você vai matar a gente, cara. Eu tô muito curioso, mano. A gente quer saber quais são essas curiosidades, quais são. E se você tá pegando esse vídeo agora e não sabe por que a gente tá tão esperançoso pelas curiosidades que o Gustavo trouxe para nós, veja os nossos vídeos anteriores, faça a maratona do Sem Categoria, tá certo? E não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal, comentar o que você tá achando dos nossos vídeos. Continua com a gente aí, viu? Tem muito mais curiosidade, a gente já sabe que vai ter. Vamos ver o que nos espera nos próximos capítulos, nos próximos episódios desse programa de Meu Deus e de Nossa Senhora Aparecida. Nós vimos aí falar muito de aglomeração, né? A Angélica falou das experiências dela. Fala aí, Angélica, dá umas dicas pra gente como viver bem essa festa de Aparecida. Lembrando que nós estamos aqui nesse momento gravando no mês de outubro, é o mês que nós vamos celebrar no dia 12 Nossa Senhora Aparecida. Sim, primeira coisa que você precisa fazer é lembrar que nós ainda estamos no meio da pandemia. Então, eu acho que não seria viável nesse ano, no ano de 2020,
realmente ir ao santuário. Mas eu tenho certeza que a TV Aparecida tem uma programação fantástica com todo o dia da festividade de Nossa Senhora Aparecida. Então, minha dica, se você tem missa próximo da sua casa, vá à missa, né, dentro da realidade, dentro do que a gente está vivendo, dentro das orientações que cada diocese nos deu, vai à missa, mas vai cedo, tenta ir cedo, porque é aí que você vai fazer, chegar em casa, estar com a sua família, faz aquele almoço, celebra o dia de Nossa Senhora Aparecida, porque ela é a nossa mãe, então ela é a nossa família também. A gente vai fazer festa para ela. E liga na TV Aparecida, porque eu acho que vai passar um filme, vai passar... provavelmente vai transmitir a missa com o bispo, vai ter show. Então, se você gosta de... Eu lembro que ano passado o Andrea Bocelli veio, não foi? Eu fiquei muito chateada. Anos. Foi 300 anos. Eu fiquei muito chateada porque eu descobri só pouco tempo antes e aí eu não consegui. Mas vai ter um show. Então, assim, mas participe em família. Viva esse momento em família. Mesmo que você não tenha a sua família inteira devota ou a sua família inteira católica, mas tenta introduzir os seus familiares nesse momento que é importante para você. Assim como a gente falou lá em julho, da festa da vocação, que a gente, cada um partilhou de como a família vivia esse momento, né? No caso da minha família inteira praticamente consagrada, então a gente vivia a festa. Mas viver essa festa, introduzir os nossos familiares, sabe? Eu acho que nesse momento que a gente tá vivendo, quando passar, vai pra Aparecida. Porque eu tive a experiência, eu moro em Guarulhos, e de Guarulhos pra Aparecida dá umas 2h30 no máximo. Então, acho que porque tá muito perto, a gente fica muito banalizada essa coisa, né, de romaria. Mas eu conheci um povo que veio de ônibus do Ceará para fazer a peregrinação para visitar o Santuário de Nossa Senhora Aparecida. Então o povo vem de longe, sabe? Tem gente que vem de outro país. Tinha um povo que veio do Paraguai. O Papa Francisco, quando veio em 2013, veio para visitar o Santuário de Nossa Senhora Aparecida porque ele é devoto. Então, assim, venha, quando passar esse momento, se programe, venha, independente de onde você morar, faz aquela vaquinha, faz o cofrinho, se planeja e venha, porque é diferente, sabe? Quando a gente tem a visita virtual também, na Sala dos Milagres, mas quando a gente toca a vida das pessoas, esses milagres concedidos por Deus, pela intercessão de Nossa Senhora, é diferente. Eu lá, né, vendo as lembranças que as pessoas que alcançavam os milagres deixaram. Tem pessoas famosas que a gente conhece, algumas a gente até sabe da história. Tem pessoas, milagres simples, e assim, aqueles que eu conheci a história, quando eu vi a lembrança que eles deixaram lá, a memória do milagre concedido por Nossa Senhora Aparecida, foi uma experiência toda diferente que eu tive quando eu escutei a história pela primeira vez. Então é muito legal viver essa experiência. Tem também a visita online, então esse ano você faz essa visita online. Provavelmente vai ter um documentário também que vai mostrar a história de Nossa Senhora Aparecida. Faz isso, sabe? Reza o texto com a sua família, junta todo mundo lá, reza o texto, apresenta as suas intenções, as intenções da sua casa, o fim da pandemia. Mas é isso, acho que eu não sei se tem mais coisa pra falar. Eu tenho certeza que o pessoal ficou muito agradecido com essas dicas, né? Principalmente por lembrar, né, de que nós estamos num tempo em que nós precisamos nos cuidar e cuidar dos outros também. Com certeza isso agrada o coração de Nossa Senhora. Se agrada o coração dela, também agrada o coração de seu filho. Cuidado, e vai passar esse tempo, a casa da mãe vai estar sempre lá para que nós possamos amá-la. É isso mesmo. Gustavo, saci a curiosidade dos brasileiros e de todo mundo que está vendo este podcast, meu irmão, nosso mestre. Então vamos lá, né? Primeiro, vamos prestar alguns esclarecimentos para vocês, né? Como a Angélica disse, isso também tem um pouco quanto ao caminho de Nossa Senhora, né? Quanto às experiências que os devotos vão vivendo. Então, neste tempo, assim como em todos os anos, a novena de Aparecida tem um caráter de trazer novidades, né? Sempre tem novidades, às vezes, como ela é apresentada, bispos que vêm, igual nos 300 anos veio um representante do próprio Papa, né? Sempre tem uma novidade. Este ano, a novidade foi dada muito pelo tempo que a gente vive. Isso quer dizer, este ano, o Santuário Nacional convida você a viver na sua igreja doméstica. Ou seja, o santuário não vai receber devotos para
a novena e as festividades, né? Justamente por esse período de pandemia, foi se estabelecido que vão ser representados, né? Vão ter representantes feitos pelos próprios colaboradores do Santuário Nacional, ou seja, você pode vir para o santuário, no entanto, não vai poder participar de forma presencial no Santuário Nacional. Ali terá sua representatividade pelos colaboradores que vão estar participando nos 2 horários, nas 3 da tarde e também nas 7 da noite. Né? Agora, só um detalhe que eu queria dizer. Meu Deus, detalhes! É sobre a novena de Nossa Senhora Aparecida. Né? A novena é a festa de Nossa Senhora, ela é um dos maiores movimentos dos católicos, dos brasileiros católicos, e ela ganhou força em 1980. No entanto, ela foi popularizada, como a Angélica bem disse, essa consagração de Nossa Senhora, ela foi popularizada, vamos dizer assim, né, proclamada primeiramente por um padre redentorista chamado Padre Lorindo, mas ela ficou mais conhecida e foi divulgada por meio da rádio, né, a então Rádio Aparecida, que hoje faz parte da Aparecida, Rede Aparecida de Comunicações, né, que é a TV Aparecida, a Rádio Aparecida e a editora. Ela foi proclamada por um hoje venerável, que é o Padre Vítor Coelho de Almeida. Ele foi o padre que, por muitos anos, os mais antigos vão lembrar desse programa que tinha, que era às 6 da tarde, que era um programa de reflexão, onde ele rezava sempre essa oração. Isso foi do primeiro dia que ele fez o programa até o último programa que ele fez. E as reflexões dele eram sempre voltadas a uma catequese mariana que ele ia fazendo, né? Ele está aí também já em caminho aos altares, né? Como eu disse, ela foi esse feriado, né, nacional do dia 12 de outubro, antigamente não era um feriado nacional, e ele foi proclamado em 1980, devido a alguns fatos de peregrinação, que eu também falo um pouquinho mais para frente. Grande abraço. Tadeu, eu com você. Mas como você quer que eu reaja a isso, meu irmão? Como você nos deixa desse jeito? Nós queremos ouvir você. Mas aí é aquele momento em que eu vou ser Tadeu aqui, viu? Momento Tadeu agora. Mas é de maneira séria. Nelson Rodrigues tem um termo que veio dele e que é aplicado para muitas coisas quando nós remetemos muito a nossa admiração ao que vem de fora do Brasil e não olhamos tanto para o que nós temos aqui dentro. A palavra é pesada, e é mesmo. Então, eu peço que você realmente se atente a isso. Brasileiro, segundo Nelson Rodrigues, tem o complexo de sempre ser vira-lata, que é sempre olhar o que vem de fora, é mais esplendoroso, mais belo, melhor do que o que a gente tem aqui. Ele fala isso desde ao futebol, ao que se adquire como produto de fora é melhor, roupas que se vestem, cultura, ou seja, o que presta é de fora e o que é nosso não é bom. Quando nós temos uma festa da igreja, uma memória, uma celebração, né, nós somos chamados a viver com piedade, né? Rezar aquele momento, celebrar sim, mas rezar aquele momento, certo? Eu acredito que esse vídeo possa chegar com certeza chega a fiéis, né? Chega a missionários de outras comunidades, chega também aos sacerdotes, né? Sacerdotes, motivem os seus fiéis a viver com piedade as festas da igreja e a festa de Aparecida. Por que eu estou dizendo isso? Muitas peregrinações que nós vamos, as pessoas se contentam em adquirir produtos que se remetam a Nossa Senhora Aparecida, né? Muitas vezes participam da missa, mas muitas vezes não participam, se contentam em passar e saudar a imagem, que também é necessário fazer, mas se contentam com isso, né? Meus irmãos, meus amigos, meus queridos, o culto a Nossa Senhora Aparecida, a veneração a Nossa Senhora Aparecida e o amor a Nossa Senhora Aparecida é o amor a Maria. Se nós amamos com piedade, Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, tantas outras denominações, temos que tratar com a mesma piedade Nossa Senhora Aparecida. Você vai peregrinar, meu irmão? Vai com a sua paróquia, vai com a sua diocese, vai com a sua família. Tudo bem você adquirir seus bens, adquirir produtos que fazem memória, tudo bem você visitar os restaurantes,
pontos turísticos, tudo bem. Mas quando for participar da missa, participa da missa, não assista. Não fique lá como um espectador, mas participe do mistério eucarístico. Muito bem, a gente estava falando no bloco anterior, além das curiosidades do Luiz Gustavo, que estão aí toda hora movendo a nossa expectativa, né? Ouvimos as experiências cenográficas que o Ricardo teve, tanto atuando quanto como espectador, as experiências pessoais da Angélica. E a Angélica falou para a gente no bloco passado, né, sobre as peregrinações, né, e essas aglomerações. A aglomeração não existe de hoje, hein, gente? A aglomeração não foi uma coisa inventada agora. A aglomeração já está na nossa vida há um bom tempo aí. Sacia a nossa sede de saber, amado mestre, nosso professor. Esclareça as nossas curiosidades. Isso é muito interessante, de verdade. De verdade, eu estou me sentindo um professor, porque eu vou falando assim, né? E eu sei que você que está aí nos assistindo, você fica assim, muito nervoso quando eu toco um assunto e eu vou falando uma outra coisa, vou sendo meio prolixo, né? Mas, por favor, não precisa, vou ser mais simples. Ele é professor, gente, já veio de fábrica assim. Mas a Nossa Senhora Aparecida, ela não é uma aparição. Isso é muito interessante dizer e frisar. Como várias outras aparições que foi feita, a Nossa Senhora Aparecida, ela foi dada este nome justamente porque ela apareceu. Mas esse fato dela aparecer não faz dela uma aparição, como foi, por exemplo, em Fátima. Em Fátima foi uma aparição. Ela não apareceu como Nossa Senhora Aparecida, que já foi uma imagem física, né? Fisicamente dizendo, né? A Nossa Senhora apareceu ali para poder tocar no seu povo que estava tão ferido. Fisicamente, ela apareceu ali para poder trazer a esperança, para poder trazer a providência de Deus. Ela veio anteceder uma providência, porque, como eu disse, na tradição, o que era comum a esses pescadores, o que era comum era se por um acaso eles não conseguissem os peixes, eles iam morrer. E eles iam morrer exatamente como eu dizia das mulheres lá, né? Eu citei mais as mulheres para enfatizar a importância, né, de Nossa Senhora como mulher. Vamos dizer assim, as pessoas do vilarejo que não respeitassem, que não tinham a mesma tortura, que era perder a sua cabeça. Então o que estava em jogo ali era a vida daqueles pescadores. Assim que apareceu a Nossa Senhora, foi uma coisa muito simples para eles, como eles foram uma aparição tão real e tão concreta, por que não colocar o nome de Aparecida, né? Um detalhe, uma curiosidade bem curtinha, essa eu já vou dizer agora, para vocês não ficarem bravos comigo, né? A Nossa Senhora, o nome dela é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. O que isso quer dizer? É uma imagem da Conceição. É uma Nossa Senhora da Conceição. Como ela apareceu, colocaram Aparecida ali. E ela ficou negra porque ela aproximadamente, certo? Uns bons séculos embaixo d'água até ela ser recuperada, ela aparecer, né? E é interessante, 2 entendimentos que foram dados. Primeiro, a aparição de Nossa Senhora, que ela veio aparecer para, como eu ia dizendo, para trazer a esperança. Ela veio como negra para poder se fazer mais comum com o seu povo. Como a Angélica falava em blocos anteriores, cada aparição de Nossa Senhora é para poder se fazer mais próxima dos seus filhos. Então, ela veio como negra, ela veio, vamos lá, degolada, por assim dizer, sem a sua cabeça, para poder se fazer comum com aquele povo que sofre. E ela trouxe a esperança, que foi, como eu ia dizendo, os 157 peixes, para ser um sinal da pesca milagrosa, que é essa que é assunta, que é aparecida, que vai aparecendo as necessidades do seu povo que clama. E até hoje ela vem realizando milagres, né? E eu quero dizer para vocês que tem um milagre que ela faz literalmente todo final de semana. Vocês querem saber qual que é? Quem sabe no próximo vídeo eu conto. Grande abraço. Então, é isso, gente. Se nós participamos de todas as festas com piedade, não pode ser diferente para aquilo que é nosso, para aquilo que Deus deu para nós. Nada de errado você adquirir lá a sua lembrancinha. É até bom, né? Porque você também pode evangelizar, né, distribuindo para seus familiares, para seus amigos, né, tranquilo, mas quando
participar da missa, reza cada momento, cada parte da missa, cada momento do mistério eucarístico, né? Como você deve também viver na sua paróquia, onde você celebra a Santa Eucaristia. Reze com Nossa Senhora Aparecida. Quando você passar pela imagem, aquela imagem ela representa alguém. Então busque alguém, algo, mas alguém. Mesmo que você, pela quantidade de pessoas, passe muito brevemente ali, você está passando diante de alguém, talvez seja a maior oportunidade da sua vida para falar com esse alguém. Então aproveite Nossa Senhora Aparecida. Ela não quis se apresentar a nós para não ocupar o devido lugar, para que nós não deixemos que ela faça na nossa vida o que ela gostaria de fazer. Não porque ela não pode, mas porque muitas vezes nós esperamos muito pouco dela. E ela pode muito, né? Ela pode nos auxiliar muito. Era preciso falar isso. Nossa Senhora Aparecida começa a partir do santuário, não do entorno. Tá bom? Lembre-se disso. Primeiro o santuário. O porquê do santuário. E depois o entorno. Certo? Bom, passada da dureza, vamos para a leveza. Leveza naquelas, né? Porque a curiosidade mexe com todos nós. Gustavo, então eu vou te pedir para que você esclareça uma curiosidade que já foi minha, mas que você pode esclarecer para milhões. Para o Brasil, para o mundo, quiçá Guarulhos. Meu irmão, conta pra gente aí aquela curiosidade sobre o milagre de conversão da artesã que restaurou a imagem quando ela se... Conta a história, conta o motivo, né? E depois conta... a Maria Helena Chartum, né? Foi a artesã. Ela trabalha, eu acredito que hoje é aposentada, né? Deve ser só consultora do Museu MASP, né? O museu aí de São Paulo, Museu de Arte de São Paulo, né, MASP. Ela não acreditava, não tinha a sua fé na Nossa Senhora, né? No entanto, ela foi incumbida de fazer isso, né? De restaurar a imagem, né? Que tinha sido quebrada. E foi no ano de... Por que foi quebrada? Ela sofreu um atentado, né? No ano de 1978, né? Foi um atentado que ela sofreu por um jovem, né? Que, segundo ele, tinha escutado vozes para ele poder fazer isso. Ele era de São José dos Campos, né? Ele veio até Aparecida. E o mais interessante é que ela foi quebrada justamente no momento da Eucaristia. Na elevação da Eucaristia, estava tendo uma missa, hoje conhecida como Basílica Velha. Ela foi quebrada justamente neste momento da elevação partícula, né? Da hóstia, consagração, e esse momento ela foi quebrada. A missa foi continuada normalmente. No entanto, já teve uma irmã que foi juntando pedaços, né, de Nossa Senhora. Ela foi conduzida. Inicialmente, ela seria conduzida a Roma, por se tratar de uma imagem que necessitaria de um especialista, né? E esse especialista estava em Roma. No entanto, um tempo antes, por providência de Deus, ele tinha vindo ao Brasil, justamente no MASP, para dar uma palestra sobre arte sacra. Maria Helena Chartum fez parte dessa palestra, então ela foi incumbida, né? E esse profissional mesmo, era um padre, agora eu não vou me recordar do nome dele, ele disse que não tinha necessidade de vir para Roma, né? Que no MASP teria uma pessoa responsável e também profissional para poder fazer essa restauração. O diretor do MASP veio aqui em Aparecida, analisou a imagem, né, e o levou para lá e incumbiu Maria Helena de fazer essa restauração. Como eu disse, Maria Helena não tinha nenhum tipo de fé a Nossa Senhora. É engraçado que no depoimento dela, ela vai dizendo que todo artista, ele é intuitivo, né, ele tem uma intuição para sua arte. E a intuição dela estava muito apurada com tudo aquilo, né. Uma das únicas partes que não se quebraram, né, teve duas partes maiores, que é a parte da mão de Nossa Senhora, ela não se quebrou. E a parte de baixo também, que é a parte dos anjos, não foi quebrada. Os outros foram todos esfacelados. E Maria Helena foi restaurando a imagem, né, e ela fazia um relatório de tudo que ela ia fazendo. No entanto, ela mesma disse que ela teve uma ajuda, acima de tudo, espiritual. Porque antes de começar, ela pediu a graça. Ela falou, olha, eu não vou conseguir fazer sozinha aqui não, né? Eu preciso da sua ajuda. Por favor, me ajuda e me guia, né? E essa intuição dela foi apurada, né? E ela foi restaurando a imagem pouco a pouco. Ela diz que
ela restaurou a imagem e Nossa Senhora restaurou a fé dela, restaurou toda a vida dela. E ela fez isso em 33 dias, né? Um ano de vida do nosso Senhor Jesus. Ela fez a restauração exatamente em 33 dias, né? E terminando no horário da misericórdia. E devido a isso, teve um grande comoção. Esclareça-nos, elucide-nos, ilumine a nossa inteligência, o nosso conhecimento de Aparecida. Não nos deixe segredos. Conte mais uma curiosidade pra gente, por favor. Conto sim, né? Para saciar aí, né, a ansiedade de vocês. Essa comoção, ela colocou e fez uma das maiores romarias já vistas para Aparecida. Ela, como eu ia dizendo, ela foi restaurada em 33 dias, né? O dia que ela sofreu o atentado foi dia 18 de maio de 78. E 33 dias depois, vocês podem fazer os cálculos aí, ela ficou exposta até meados de 19 de agosto, lá no museu, né? E interessante é que foram falado para o MASP, né? Falaram, por favor, não exponha, porque é uma comoção muito grande, né, para os brasileiros. E eles meio que teimaram e expuseram, né? Então quer dizer que na porta dos MASP ficou mais ou menos 100 mil pessoas na Paulista para poder ver Nossa Senhora Aparecida. E já foi feita uma fila enorme que pegou praticamente, né, toda a Paulista, né, tendo grandes confusões no trânsito. E ali já era um sinal do que estava por vir. O Santuário Nacional, ele não parou devido a isso, né? Padre Vitor Coelho e também o arcebispo da época falaram, explicaram, né? Inicialmente não falaram onde estava Nossa Senhora, para não ter toda essa comoção, mas o santuário, de vez de diminuir a devoção, parece que brotava gente. A minha avó conta que a passarela, né, que é um dos pontos turísticos de peregrinação, ela ficava cheia, assim. Você olhava, tinha gente em cima, gente embaixo. A parte aonde é o estacionamento cheio de pessoas, né, a devoção, e as pessoas continuavam a passar no nicho da Basílica Velha, onde ela foi quebrada, então ela teve uma grande repercussão aí. E quando foi estabelecida a data, que foi 19 de agosto, se eu não me engano, que ela iria retornar para Aparecida, as pessoas simplesmente começaram a sair na rua e ficar na porta das suas casas. E Maria Helena Sartum, ela disse que ela ficou comovida porque era gente dos dois lados da via, né, da Via Dutra, que é a que liga São Paulo a Aparecida, né? Ela ficou cheia de pessoas dos dois lados, né? E isso ligou simplesmente o Museu do MASP ao Santuário Nacional, tendo mais ou menos 13 milhões de pessoas paradas ali. Então, quer dizer, durante todo o caminho tinha pelo menos um fiel de Nossa Senhora Aparecida para poder contemplar essa chegada dela, né? Isso foi reproduzido no ano passado, ou ano retrasado, né? Foi feito a comemoração dos 40 anos, né, da consagração. Que foi proclamado, né, ela rainha do Brasil. Então foi feito esse movimento também. E os 40 anos da reconstrução da imagem, né? E foi repetido esse movimento. Claro, com um pouco menos de pessoas lá também, porque hoje o trânsito mudou bastante, né? A gente está falando aí da década de 70, né? Começo da década de 80. Então o movimento popular era diferente, né? Não estou dizendo que é maior ou menor, mas era diferente. E essa até hoje é considerada uma das maiores romarias já feitas para o Santuário Nacional, tendo aproximadamente 13 milhões de pessoas, que ligava o MASP até o Santuário Nacional. Para aqueles que gostam de números, a gente está falando mais ou menos 300 quilômetros, aí. Vai dar 200 e poucos quilômetros. Pessoas, uma do lado da outra. Interessante, forte e emocionante, né? De fato. É isso que a Aparecida nos traz, né? De uma forma bem lúdica, bem divertida, nós demos um pouco de protagonismo ao Luiz, porque ele, além de o mais informado, ele está lá, né? Está lá, ele é o mais informado, ele que também vive esse mistério de uma maneira mais próxima, como não deixá-lo, né, transmitir pra gente, né? Fizemos isso da maneira mais animada possível, né? Da maneira mais legal para você que é do Sem Categoria, para você que já nos segue, para você que está nos conhecendo agora, para você que ainda não curtiu o vídeo, para você que já curtiu, para você que
ainda não se inscreveu, para você que já é inscrito. Uma última coisa que eu queria falar para vocês, antes de também pedir as considerações finais dos meus amigos, né? Se você tem alguma dificuldade de se aproximar de Nossa Senhora, de Maria, até de Nossa Senhora Aparecida, como eu tinha, deixa a música te ajudar. Me disseram, porém, que eu viesse aqui para pedir de romaria e prece paz nos desalém. Como eu não sei rezar, só queria mostrar o meu olhar, meu olhar, meu olhar. Reze assim, simplicidade. Maria é simples, Nossa Senhora Aparecida é simples. E na sua simplicidade ela vai te acolher. Certo, galera? Considerações finais. Angélica? Eu vou fazer uma partilha só. Na verdade, um convite, né? Não tenha medo de se colocar nos braços da mãe, nas suas necessidades. Tem uma música do Dunga chama No Colo da Mãe. Depois pesquisa aí e dá uma escutada. E ele fala que aquele é o lugar que é de onde Jesus nasceu e para onde ele foi depois de morrer. E que aquele é o lugar da igreja, aquele é o nosso lugar, o lugar de cada fiel. Nós todos somos igreja. Então não tenha medo de se abandonar nos braços da mãe. Não pense que é futilidade, não pense que é modinha, não pense que é algo passageiro. Jesus deixou Nossa Senhora para ser uma via mais fácil até Ele. Então, é isso. Eu quero só te fazer esse convite. Não tenha medo de se colocar nos braços da mãe e de confiar que, pela intercessão dela, Deus vai te escutar naquilo que for bom para você. Top demais. Também para nos auxiliar a compreender, né, a ação de Maria no nosso meio, para que ela vem. Eu tenho umas recomendações. Gostaria de indicar para vocês a música da banda Vida Reluz, Perfeito é Quem Te Criou. Eu vejo essa música como uma grande catequese de Maria também. Então fica aí essa música, essa dica, né, da banda Vida Reluz, Perfeito é Quem Te Criou. Citei a música Romaria, o grande Renato Teixeira, com grandes composições, mas essa é especial e totalmente pertinente para o nosso assunto. E um filme que, particularmente, eu sou apaixonado, não se remete diretamente a Nossa Senhora Aparecida, mas se remete a Nossa Senhora Maria e a forma com que ela se apresenta na humanidade. Vocês sabem que filme, para mim, vem filme preto e branco, filme das antigas, então já se preparem, está disponível no YouTube. É um filme em preto e branco, é bem antigo, chama-se O Canto de Bernadette. Assistam esse filme, é maravilhoso, tá? Fica aí, né, a nossa mensagem, gente, Gustavo, o que você gostaria de deixar para nós? Eu vou terminar com um testemunho. É muito interessante, assim, destacar, né? Como a gente aqui do Vale do Paraíba, né, ou do fundo do vale, como a gente conhece e denomina, realmente temos essa missão, né, essa primeira missão de acolher bem, né, de levar vocês também a conhecer um pouco mais da região, da fé, né, e existem muitos comércios, como o Tadeu já ia dizendo, que roubam um pouco essa fé, né, principalmente das pessoas que vivem ali. Às vezes você vive em função do romeiro, em função do final de semana, né, é uma vida muito sacrificada, né, eu também, por muitos anos, eu fui um dos comerciantes ali, né? E como a Angélica ia dizendo, eu perdi a minha fé. Então eu olhava aquele mundo de gente, né? Não via como um olhar espiritual, né? E isso foi me afastando cada vez mais da Nossa Senhora, né? Do colo da mãe. E essa minha devoção foi sendo arrefecida. Como eu disse, desde o começo da minha vida, eu tenho Nossa Senhora muito presente. Infelizmente isso acontece com muitos que vivem do comércio, que vivem por aqui, né? Não são todos, mas infelizmente são muitos. Eu quero testemunhar que para a gente é muito sacrificante às vezes, né? Esse processo de acolher, de viver, de estar, mas a gente não pode deixar arrefecer a nossa fé, né? Assim como eu deixei por um tempo da minha vida, né? Para mim, às vezes, é muito fácil falar hoje, né, tenho a minha carreira, tenho a minha profissão, não tenho necessidade de trabalhar nos finais de semana, e confesso que muitas vezes me irrita os movimentos, porque tira um pouco, né, essa liberdade, né, dos aparecidenses, das pessoas do Vale de se locomover nos finais de semana, porque realmente é muitas pessoas, muita gente, mas eu venho assim com toda a simplicidade do coração pedir perdão, né, se por um acaso alguma pessoa
não permitiu a sua experiência, ou teve uma experiência ruim, né? Seja por algum furto, seja por não te acolher bem, por alguma briga, porque você não quis levar alguma lembrancinha, né? Seja como foi, né? Como foi a experiência negativa, né? Eu, como uma pessoa do Vale do Paraíba, uma pessoa que já viveu disso, eu peço perdão em nome de todos os aparecidenses, todas as pessoas que vivem nesses comércios e que de alguma forma veio trazer essa experiência negativa. Nós não somos chamados a isso. Né? Não somos, de maneira nenhuma somos chamados a isso. E como diz Prado, né, do santuário e também da região, acolher bem é evangelizar. E esse nome de capital da fé é muito trazido pelo testemunho. E a melhor joia da Nossa Senhora, a coisa mais bela que tem, são vocês, os romeiros. Não existe nada no santuário. O santuário é lindíssimo, certo? É o maior santuário mariano do mundo, né? Tem um dos maiores estacionamentos. Cada ano tem uma exposição. Cada ano tem uma novidade, né? Tem museus, tem baltoquinos para você ver, tem o Caminho do Rosário, tem um circuito religioso muito grande. Mas nada é mais importante do que a sua conversão e a sua experiência com Nossa Senhora. E é por isso que eu venho pedir perdão. Se alguma pessoa aqui da região te fez algum mal, te fez algum dano, roubou o seu dinheiro, te tratou mal, ou não possibilitou uma experiência concreta com Nossa Senhora. Nós, como Aparecidenses, somos chamados primeiramente a isso. É isso. Abraço. Shalom. Vamos amar a nossa mãe como ela nos ama, certo? Este foi mais um podcast sem categoria. Esperamos encontrar você muitas e muitas vezes para falar de vários temas. Sugira temas para nós. Deixa aqui nos comentários do que você quer que a gente fale. Nós vamos adorar ouvir você e colocar aqui aquilo que você deseja ouvir também. Esse espaço é para você, não é pra gente, é para você. É todo seu, sem categoria, é todo seu. Angélica, dá seu tchau aí, se despede da galera, manda um salve aí pra todo mundo, manda um beijo aí. Tchau, gente. Foi muito bom estar com vocês hoje de novo. Até a próxima. Shalom. Deus abençoe. Nossa cerejinha do bolo. Agora vai lá o Luiz, nosso professor, nosso mestre. Deus abençoe e vale muito a pena sempre. Eu queria agora passar pro Ricardo. Gente, Ricardo. Ah, minha mãe. Falar. Terezinha, minha mãe de Aparecida. Ah, minha mãe. Maria de tantas cores, de tantas aparições, de milagre. Maria de tantas aparições aqui no Brasil, com o nome de Nossa Senhora Aparecida. Ricardo. Nos proteger com o seu manto. Ricardo. E consagra mais uma vez, como tantas vezes, e consagra minha mãe.